Bom, boa noite, então, pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira, pouco cansados, que nem fala Samantha, né? A gente tá um pouco... Não era a Samantha, quem falou? A Luana? Não, a Fernanda. Fernanda falou. A gente fica um pouco cansado, mas faz parte, a gente tem que... Nós queremos ser ótimos biólogos, né? Bom, gente, eu quero avisar duas coisas para vocês, na verdade, essas coisas estão interligadas. Eu conversei com a professora Dani, a coordenadora de vocês, sobre o que a gente faria em relação à nossa aula prática. Daí ficou decidido que assim que abrisse, a gente ia fazer a aula prática, mas nesse bimestre, porque a gente já está muito em cima da prova, eu não vou fazer aula prática, eu adiantei 2 aulas do bimestre que vem. Nesse bimestre eu não vou fazer aula prática, adiantei 2 aulas teóricas do bimestre que vem para agora, tá? Que é dinâmica de populações 1 e dinâmica de populações 2, que aliás é um assunto que eu particularmente adoro, adoro, adoro. E daí, assim que abrisse, a gente ia fazer aula prática. Pois é, veio a notícia ontem que a partir do dia 15 a gente está abrindo para aula prática. Só que vai ficar muito em cima da prova, não vai dar tempo de fazer tudo. A gente precisa 2 aulas práticas, daí vocês vão fazer um relatório com o resultado da aula prática e vai valer nota. Então, o que eu decidi com a professora Dani, em comum acordo com ela? Assim, gente, a gente só decidiu isso para ficar mais tranquilo, tá? O dia a dia, só isso. Não tem nada nem a favor nem contra, nada disso. As nossas aulas práticas, a não ser que ocorra mais alguma coisa, né? A gente está batendo recorde atrás de recorde. Então, as nossas aulas práticas, atenção, vão ficar para 7 e 14 de maio. Estão ouvindo? 7 e 14 de maio. As aulas práticas vão ser lá na Andrade. Eu vou conhecer vocês pessoalmente. De novo, vocês têm que fazer equipe de no máximo 3 alunos e levar uma substância para ser testada. Vamos fazer ecotoxicologia com semente de alface, tá? Essa substância tem que ser líquida e solúvel em água. A única coisa que eu quero. Então, vocês têm que pesquisar alguma coisa líquida e solúvel em água. Podem fazer trazer o que vocês tiverem curiosidade de testar. Pô, professor, eu quero testar se isso daqui faz mal para as plantas. Então, pode trazer, mas tem que ser líquido e solúvel em água. Só isso, tá? Daí, então, nós vamos fazer logo que começar o bimestre. Inclusive, dia 7 é aula de devolutiva. Eu quero ver se eu faço a devolutiva lá com vocês. Passo a prova no Data Show e a gente faz a devolutiva, tá? Só que eu não vou ter a prova em mãos, né? Porque vocês vão fazer a prova online, né? Eu só vou passar as respostas ali das perguntas, tá? Então, 7 e 14 de maio. Eu já passei um trabalho para vocês. Eu vou agora compartilhar o trabalho. Ele já está lá no portal para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Daqui a pouco deve estar aparecendo para vocês. Ó, deve estar aparecendo para vocês. Apareceu. Então, o tema do trabalho, no máximo 3 integrantes, os mesmos que vão fazer aula prática depois. O tema é a importância do estudo da ecologia para a reintrodução de animais no meio ambiente natural, tá? O trabalho de vocês vai ser com a estrutura ABNT, e daí aqui eu dou uma dica para vocês, entrem nesse site aqui, normasabnt.org, tá? Com elementos pré-textuais, somente os obrigatórios, textuais e referências. Olha só, o trabalho vale até 4 pontos na média bimestral, então pode valer de 0 até 4, depende de como vocês fizerem o trabalho. E ele vai ser corrigido da seguinte forma: profundidade, relevância da equação vai valer 3.
É a relação com o objetivo da disciplina, abordagem de conceitos teóricos e resultados demonstrados. A estrutura conforme a BNT é 0, até 0,5. Se segue a estrutura sugerida pela BNT como normas de formatação, texto, citação, referências. E uso correto do idioma português, 0,5. Se contém erros de concordância, digitação, etc. É assim que eu vou corrigir o trabalho, tá? Atenção! Em caso de plágio com texto já existente, a equipe terá nota 0. Em caso de cópia entre duas ou mais equipes, todas as equipes envolvidas terão nota 0. E observação final: qualquer ponto não tratado aqui será resolvido diretamente pelo professor da disciplina em decisão unilateral, tá? Vocês vão entregar na 13ª semana, dia 30 de abril, até a 13ª semana, 23 horas e 59 minutos. Se vocês abrirem o portal de vocês na 13ª semana, lá na nossa disciplina, é claro, forem até a parte de baixo lá da 13ª semana, vai ter uma atividade avaliativa, entrega de tarefa, onde que vocês vão entregar este trabalho. Como eu falei, cada equipe deve ter no máximo 3 integrantes. Não serão aceitas entregas após data e horários estipulados. Gente, só um aluno da equipe precisa entregar, não precisam todos. Eu vou corrigir no próprio portal, fazer observações, dar a nota, e daí esse aluno que postou passa a nota e as observações para o resto da equipe. Tá certo? Então, a importância do estudo da ecologia na reintrodução de animais no meio ambiente natural. Na minha opinião, esse é um dos pontos práticos mais fortes do estudo da ecologia, tá? Eu tenho visto, em anos e anos que eu trabalho com isso, muitas besteiras sendo feitas. Por isso eu bato muito nisso quando eu dou aula de ecologia com os meus alunos de biologia, para vocês não caírem nessas armadilhas que muita gente tem feito de besteira. Eu já comentei com vocês que eu estou lendo agora um livro de animais. Não comentei com vocês. Eu estou lendo um livro muito interessante de organismos invasores na América do Sul, que pega desde plantas até todos os tipos de animais, tá? E existem muitas e muitas espécies, tanto de plantas quanto de animais, que foram introduzidas com uma função decente, que foram introduzidas pensando em melhorar o meio ambiente, etc., e fizeram só porcaria, tá? Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. E eu vou dizer algo até polêmico, Vocês querem ver um organismo invasor, exótico, que pode provocar problema e ninguém fala nada, pelo contrário, abelha europeia, Apis mellifera. Hoje as abelhas, aqui no Brasil, elas são uma mistura, um híbrido entre a abelha europeia e a abelha africana, que foi introduzida sem querer na década de 50. A gente sabe até quem e aonde. Foi um geneticista chamado Warwick Kerr, geneticista famosíssima, mas muito famoso no mundo inteiro. Ele fazia experimentos genéticos lá na USP em Ribeirão Preto com a abelha africana. E daí uma vez um empregado dele soltou sem querer. Hoje as abelhas africanas chegaram até os Estados Unidos, ali o Texas, chegaram até lá. Em 60, 70 anos chegaram até os Estados Unidos. Mas a abelha europeia também é uma espécie exótica, né? Eu, particularmente, eu sou totalmente a favor das abelhas nativas. Inclusive, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, a gente teve um dos maiores especialistas em abelhas no mundo, o Padre Moure, Jesus Santiago Moure. Eu cheguei a coletar uma vez lá no litoral insetos com ele. Mas ele já estava bem velhinho quando eu fui
coletar insetos com ele, ele já morreu faz alguns anos. E uma discípula dele, a professora Danúcia Urban, também, uma das maiores especialistas em abelhas do mundo, tá? A gente tem muita abelha nativa aqui. Aqui em casa eu tenho jataí. Aqui em casa eu tenho um ninho de jataí há pelo menos uns 20 anos. No mesmo lugar, está dentro de uma árvore e tal. Inclusive a árvore já está meio caindo. Eu não vou tirar a árvore por causa disso, né? Porque elas estão ali. E as abelhas jataís, por exemplo, são nativas, né? A Apis mellifera não é nativa. Ô, professor, o senhor está falando mal das abelhas. Não, não estou falando mal. Eu só estou falando que ela é uma espécie exótica também. E a Apis mellifera, principalmente híbrida com a africana, a Apis mellifera africanizada, ela pode sim tirar abelhas nativas do ambiente. Ela pode tomar o lugar das abelhas nativas no ambiente, tá? Levando a outras abelhas à extinção. E a gente tem muitas e muitas e muitas e muitas espécies de abelha no Brasil. São muitas, tá? Vocês estão me ouvindo? A Heloísa disse que não está me ouvindo. Estou ouvindo, professor. Tá todo mundo me ouvindo aí? Dá um sinal de vida. Sim, professor, estou Está dando ouvindo. para ouvir, professor. Heloísa, Aqui tá normal também. Hã? Aqui também tá normal. Normal. Heloísa, acho que só você está com problema, Heloísa. Infelizmente. De repente, você sai e entra de novo. Bom, gente, então, o trabalho para entregar até dia 30 na 13ª semana, então vocês têm 1, 2, 3 semanas para fazer o trabalho. Sigam o material que já está lá Esse documento que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de compartilhar, ele está lá em material do professor, na 13ª semana, material do professor, lá em cima. Quando vocês forem para baixo, tem entrega de tarefa, entrega de trabalho, lá que vocês vão entregar o trabalho, tá? Então prestem atenção com isso. O trabalho vai valer de 0 a 4 e a prova de 0 a 6, para vocês terem a nota do bimestre. Daí, nos dias 7 e 14, se não der outro problema com a pandemia, se não piorar ainda mais, a gente vai ter aula prática lá no laboratório da Uniandrada, tá? De novo, a mesma equipe. E no final do segundo bimestre, vocês vão ter outro trabalho, que eu vou... Este outro trabalho eu vou apresentar para vocês no começo do segundo bimestre. Vocês vão ter um bimestre inteiro para fazer o segundo trabalho. Um bimestre inteiro, tá? Alguma dúvida sobre isso que eu falei até agora? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Eu só quero deixar claro que a aula prática só vai existir se não piorarem as coisas, tá? Hoje a gente já teve 3.000 e poucos mortos aqui no Brasil, não sei se vocês sabem. O Brasil é primeiro lugar disparado, disparado, disparado. Se somar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, não dá as mortes do Brasil. Se somar os 5 seguintes, do segundo ao sexto, não dá as mortes do Brasil, tá? Então a situação está bem ruim, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Então, hoje e semana que vem é dinâmica de populações, então 9 e 16 é dinâmica de populações, dia 23 eu vou fazer uma revisão para avaliação global 1, e dia 30 vocês vão ter a avaliação global 1 e a entrega do trabalho. Tá certo, gente? Beleza. Infelizmente, a gente não consegue, com a pandemia, prever tudo, né? Mas vamos tentando fazer as coisas. Apesar de eu não ter sido vacinado e eu ser velho, né, quase no grupo de risco lá, quase chegando lá, eu me disponho a dar aula prática para vocês sem problema algum, mesmo porque eu quero ver vocês carne e osso lá no laboratório. Tá bom? Então, Show. se ninguém mais tem dúvidas, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá? Professor, não sei direito como fazer, etc, etc. Tá? Podem entrar em contato comigo. Bom, eu vou agora compartilhar aqui a aula com vocês. Cadê a aula?
Só espera um pouquinho, gente. Eu não estou achando a aula. Eu abri ela está aberta. Ah, agora eu achei. Ela estava aberta, mas eu não estava conseguindo achar a aula. Deixa eu só ocultar aqui os guias. Vocês estão enxergando o slide, pessoal? Sim, professor. Sim. Ótimo. Então, na aula de hoje, já estamos na semana 10, hein, gente? Pelas minhas contas, contando com o exame final, são 23 semanas, tá? E já estamos na aula 10. Então, na semana 10, semana 11, essa semana e semana que vem, a gente vai ver o que, para mim, Klaus, particularmente, é um dos assuntos mais importantes dentro da ecologia. Pena que não dá tempo de a gente falar mais sobre esse assunto. Mas talvez, o conceito que a gente mais utiliza dentro da ecologia, que é a dinâmica de populações. Então, a gente vai começar com dinâmica de populações 1, começamos hoje, e terminamos a aula que vem com dinâmica de populações 2. Eu só queria relembrar alguns conceitos com vocês, hein, pessoal? Vocês se lembram que a gente falou lá na hierarquia da ecologia, né? Que população é um grupo de organismos da mesma espécie que ocupam um espaço particular? Então, a população de Curitiba, né? A gente pode colocar isso para o ser humano sem problema nenhum. São seres humanos que ocupam o mesmo espaço, o espaço de Curitiba, do município de Curitiba. É um espaço bem grande, mas é uma população só. Daí tem a população de São Paulo, a população do Rio de Janeiro e assim por diante, tá? Tem um nível um pouquinho mais alto que esse, que é a comunidade, né? Comunidade é um espaço onde que várias populações, quer dizer, conjunto de organismos da mesma espécie, várias populações diferentes coabitam. Então eu tenho várias espécies diferentes coabitando um lugar só. A gente pode falar que é um conjunto de populações que funciona como uma unidade. E daí, tudo que elas fazem, o dia a dia delas, a fisiologia delas, o nascimento, a morte, como é a vida, etc. As transformações metabólicas foram coevoluídas. E o que significa isso? Que uma população de uma espécie, começa a depender ou ter um certo grau de relação com outra espécie. Presa, predador, parasita, simbioses, uma aproveita o resto da outra e assim por diante. Então elas começam a fazer uma série de relações entre elas. Essas relações estão baseadas nas transformações metabólicas. E por que coevoluídas? Porque elas estão ali há muito tempo juntas, então elas vão se adaptando uma à outra. Elas vão evoluindo uma ao lado da outra. E quando a gente fala de populações dentro de uma comunidade, essas que funcionam como uma unidade só, a gente pode começar a ver diferentes propriedades, diferentes características. Como eu posso caracterizar essas populações dentro das comunidades? Essas propriedades que eu vou falar agora são das populações, mas elas dependem das comunidades. A gente já vai discutir isso, por que elas dependem das comunidades. Mas a gente pode, por exemplo, uma das propriedades para caracterizar essas populações dentro da comunidade é densidade populacional, é natalidade, quantos nascem, mortalidade, quantos morrem, a distribuição etária das idades, o potencial biótico, o potencial da vida, a capacidade de dispersão e a forma de crescimento. Vocês provavelmente conhecem mais como R
e K estrategistas. Até alguns autores colocam mais uma classificação intermediária entre R e K estrategistas. Aliás, eu adoro e já trabalhei com R e K estrategistas, esse conceito de R e K estrategistas. Eu trabalhei, na aula que vem eu vou contar detalhes, mas eu trabalhei com um professor na Alemanha, professor Dunne, que ele trabalhava muito com essa questão devido ao trabalho dele, ao tipo de trabalho com populações, com R e K estrategistas. Então, com essas propriedades, a gente pode começar a mostrar como cada população ela funciona dentro de uma comunidade. Como que são as variações, as flutuações, o que vai trabalhar em cima daquela população, o que vai fazer efeito em cima daquela população e como que a população ela pode colonizar outras áreas ou mesmo aquela área. E daí a gente pode falar muito dentro dessas propriedades, por exemplo, do que eu acabei de falar do livro que eu acabei de falar, espécies invasoras, tá? As espécies invasoras dependem muito dessas propriedades. Mas aí a gente vai dando exemplo ao longo do caminho, quando a gente for conversando cada vez mais sobre esses organismos. Então, lembrem-se, gente, população é um grupo de organismos da mesma espécie que está em um lugar específico. Quando naquele lugar ele interage com outras populações, o conjunto é chamado uma comunidade. Cada população ela pode ser caracterizada através de diferentes propriedades. Densidade, natalidade, mortalidade e assim por diante. Agora, eu quero que vocês lembrem que essas propriedades elas estão muito ligadas às outras populações dentro da mesma comunidade, tá? Por isso que a gente fala em densidade, densidades populacionais, flutuações, dinâmica de populações, a gente fala dentro de uma comunidade, tá? Vamos então começar a conversar, vamos ver até a distribuição etária na aula de hoje e as outras características, as outras propriedades, a gente vai ver na aula que vem. O primeiro, e talvez a principal propriedade que a gente usa no dia a dia da ecologia é índice de densidade, ou também chamado simplesmente de densidade populacional. Quando eu falo densidade populacional, só por densidade populacional, eu estou falando do tamanho da população em relação ao espaço. Quando eu falo de flutuação populacional, é essa densidade populacional ligada ao tempo. Como que a densidade populacional foi mudando em relação ao tempo, tá? Então, bem simples, né? Densidade populacional, tamanho da população em relação ao espaço, a um lugar. Dentro da densidade populacional, a gente tem várias, ou tem diferentes conceitos que a gente pode usar. Alguns são mais usados, outros são menos usados, né? Por exemplo, a densidade bruta. A densidade bruta é o tamanho da população por uma unidade de espaço total. E aqui está o truque da densidade bruta, gente. Espaço total. Quando, por exemplo, a gente vai analisar uma certa população em um certo local, normalmente você analisa a população por amostragem. Você tira amostragens, um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá e tudo bem. E daí você extrapola isso para a área inteira, tá? A gente faz isso o tempo todo na fauna do solo. Então, tanto quando eu vou extrair colêmbolo, ácaro do solo, ou minhoca, eu extraio só uma parte do solo e daí aquela área que eu extraí, eu extrapolo para uma área maior, por exemplo, por metro quadrado, por 100 metros quadrados e assim por diante. Ou por hectare, né, que é 10 mil metros quadrados e assim por diante. Por que isso? Porque eu não consigo extrair todas as minhocas de uma área, eu não consigo extrair
todos os ácaros, colêmbulos de uma área. Agora, quando eu vou trabalhar com plantas, eu consigo identificar as plantas, desde que esteja numa etapa da vida dela que seja possível identificar, né, normalmente pela flor, eu consigo identificar todas as plantas numa área. Então, eu pego 1 hectare lá, 10 mil metros quadrados, eu consigo identificar todas as plantas que estão ali. Ou eu posso fazer a amostragem. Se eu identifico todas as plantas naquela área, eu chamo isso densidade bruta. Se eu não identifico, eu simplesmente chamo de densidade populacional, tá? Densidade bruta é raríssimo se fazer. Normalmente se faz com aqueles organismos que têm um número menor, muito menor, por uma grande área. Por exemplo, é bem mais fácil fazer densidade bruta quando eu trabalho com grandes felinos, ou com canídeos selvagens, por exemplo, com dingo, com lobo-guará, porque a gente sabe que você vai ter no máximo 1 a cada 1.000 hectares e assim por diante, tá? Então é muito raro a densidade bruta. Uma coisa, um outro conceito dentro, um outro índice de densidade, outro conceito de densidade populacional que não é tão comum assim, é o que a gente chama de densidade ecológica. E eu vou ser bem sério com vocês, eu nunca vi trabalhos de ecologia utilizando a chamada densidade ecológica. Existem, mas eu nunca vi. O que é isso? É a área que pode ser colonizada. Então, algumas vezes eu tenho um organismo que está concentrado num ponto qualquer, mas ele pode, por causa das características do resto da área, colonizar o resto da área. Só que ele não está colonizando. Então, a gente faz a densidade pelo potencial de área que aquele organismo específico pode colonizar. Mas, gente, realmente não é muito comum utilizar, tá? É mais comum utilizar densidade bruta do que densidade ecológica, tá? Agora, muito mais comum é a abundância relativa. A abundância relativa é aquela densidade populacional que está relacionada com o tempo. Por exemplo, quantos indivíduos daquela espécie podem ser avistados em um determinado tempo. Então, isso a gente faz com muitas espécies diferentes, né? Eu me lembro, anos atrás, eu fui fazer um trabalho com índice de qualidade de água. O índice de qualidade de água é um índice feito a partir do encontro de certos organismos dentro da água. Então, a gente entra na água e faz um esforço de coleta, se não me engano, era por 20 minutos ou por meia hora. E daí a gente analisava tudo que a gente coletava. Tem alguns organismos que são típicos de água poluída, tem outros que só vivem em água limpa e assim por diante. Daí a gente pegava os grupos de organismos, identificava e pegava o número deles, colocava numa fórmula, o índice de qualidade de água, e daí você tinha se aquela água estava boa ou ruim em relação aos organismos ali encontrados, tá? O que a gente fazia? Abundância relativa, tá? Isso a gente pode fazer com pássaros, isso a gente pode fazer com uma série de organismos. Por exemplo, alguns peixes têm alguns esforços de coleta, onde que a gente coloca uma rede por um determinado tempo. Mesma coisa com pássaros e assim por diante, tá? Essa abundância relativa. Tem um outro índice de densidade que eu particularmente já usei bastante, tá? Eu não coloquei os detalhes aqui, mas eu explico para vocês. É a frequência de ocorrência. Qual é a percentagem de amostras que contém aquela espécie? Eu, na fauna do solo, já usei bastante, já publiquei alguns trabalhos usando a frequência de ocorrência. Por exemplo, eu faço 100 amostras. Uma determinada espécie, ela apareceu em 90 das 100 amostras. 90% das amostras. Então, ela é considerada uma espécie comum.
Agora, tem uma espécie que apareceu só em uma das 100 amostras. Ela é considerada uma espécie rara. Tem autores que, daí vai depender do autor, eles classificam quanto maior a porcentagem, mais comum a espécie é. Maior a porcentagem de amostras onde que essa espécie aparece. Quanto menor a porcentagem de amostras, mais rara a espécie é. Eu, por exemplo, quando a gente vai fazer coleta de mesofauna do solo, de organismos, de alguns grupos de organismos do solo, um grupo que é considerado raro como grupo é pseudoescorpião. Não sei se já conhecem, já viram. É um artrópodo que vive predominantemente no solo, bem pequenininho, mas bem pequeno mesmo. Ele é igual a um escorpião, ele só não tem a cauda com a agulha dele venenosa. Do resto, ele é igualzinho a um escorpião, por isso o grupo é chamado pseudoescorpião, pseudoescorpionida, tá? Esse é um grupo raro, não é só a espécie que é rara, ou as espécies, o grupo inteiro é raro, tá? No solo, principalmente. A gente só encontra em áreas bem preservadas, com bastante matéria orgânica, que tem uma série de outros organismos, como colêmbula, porque os pseudoescorpiões são predadores, tá? E o principal grupo que eles caçam são os colêmbulas. Então, eu já usei bastante isso. Mas a frequência de ocorrência você só usa quando você faz um grande número de amostras. Se você faz um pequeno número de amostras, você não tem nem o porquê de usar frequência de ocorrência. Normalmente, gente, o que a gente usa é um grande conceito de densidade populacional, que está ali, tamanho da população em relação ao espaço. Então, eu elejo um certo espaço, uma certa área qualquer, e faço a coleta dos organismos que estão ali que me interessam. Então, a gente tem no solo, a gente usa uma sonda que é bem pequenininha. Se eu me lembrar, a aula que vem eu trago para vocês, mostro para vocês a sonda. Ela tem uma área bem pequena, e daí até 5 centímetros de profundidade, coleto tudo que está ali dentro, e daí eu extrapolo a área da sonda por metro quadrado e faço a densidade populacional por metro quadrado. E daí, ao longo do tempo, eu tenho a flutuação populacional, tá? Tem ainda alguns métodos de estimativa de densidade, né? O método de Lincoln, marcação e recaptura, né? Até tem várias maneiras de se calcular, essa daí é uma delas, estimativa da população X sobre o número de animais capturados e marcados na amostra S1 no tempo S1, no tempo T1, igual a número de animais capturados na amostra S1 no tempo T2, quer dizer, aqueles recapturados, né? E número de animais marcados encontrados na amostra 2 no tempo T2. Sobre isso, até quero sair do compartilhamento e contar uma historinha para vocês. Há muito tempo atrás, a minha sogra tem casa em Itapuá. Então, volta e meia a gente vai para lá. Há muito tempo atrás, eu estava passeando pela praia em Itapuá e de longe eu vi um reflexo do sol. Ali, já quase na mata. Assim, quando acaba a areia, começa a mata, né? Itapuá não tinha ainda o número de casas que tem hoje, não tinha nem perto, isso faz mais de 20 anos. Meu filho, que vai fazer 19 agora, não era nem nascido. Eu estava passeando, vi um reflexo do sol e fui lá ver. Quando eu cheguei perto, era um pássaro, tipo gaivota, que estava morto ali no chão, com um anel na perna. Sabe, anel de marcação de pássaros. Pô, daí eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto isso, bem mais de 20 anos, faz uns 22 anos por aí, pelo menos. A maioria de vocês nem tinha nascido ainda. Como o animal estava morto, eu quebrei a perna do pássaro, já estava morto, me certifiquei que estava morto, quebrei a perna e tirei o anel. Quando eu olhei dentro do anel, a cara da Samantha,
Quando eu olhei dentro do anel, tinha ali British Museum, o Museu Britânico. É o maior museu de história natural do mundo, junto com o Smithsonian, dos Estados Unidos, lá de Washington. É Washington, eu acho que é Washington, o Smithsonian. E tinha um endereço. Por fora tinha um número, um código, e por dentro tinha o British Museum endereço. Eu acho que eu já estava terminando meu mestrado, se não, acho que estava terminando meu doutorado, então eu achava aquelas coisas legais e tal. E o que eu fiz? Escrevi uma carta para o British Museum. Olha, sério, não tinha internet naquele tempo, tá? O máximo que tinha era fax, tá? Eu escrevi uma carta para o British Museum, naquele endereço que estava dentro do anel, e ele disse: olha, eu descobri, eu não sabia qual era a espécie, né? Mas eu descobri esse anel num indivíduo morto e dei a latitude e longitude de Itapoá. Coloquei o nome, Itapoá, na praia, coloquei que eu encontrei morto na praia, na areia de praia, e na cidade de Itapoá, em Santa Catarina, sul do Brasil, e dei a latitude e a longitude de Itapoá. Daí, um belo dia, eu em casa, veio uma carta do British Museum para mim. E a carta agradecendo e tudo mais, e com todos os dados do indivíduo, porque eu mandei o código que estava no anel, eles só entraram no banco de dados deles. Aquele indivíduo já tinha voado mais de 10 mil quilômetros, gente. Nossa. Foi muito legal. Eu devo ter a carta em algum lugar, gente. Eu não sei aonde que está essa carta, mas eu ainda devo ter essa carta. Está em algum lugar aí. E foi muito legal, gente, porque eu participei de uma, indiretamente, né? Quase de modo insignificante, mas eu participei de um trabalho, isso há mais de 20 anos atrás, um trabalho de ecologia daquela espécie. Não vou me lembrar o nome da espécie, tá, gente? Né? E eles, inclusive na carta, veio o trajeto que o bicho fez. Ele estava no hemisfério norte, eu acho que estava na Inglaterra e foi encontrado aqui no sul do Brasil, tá? Tinha o tempo que passou, não me lembro também, o tempo que passou do anilhamento até ele ser encontrado morto aqui na praia de Itapuá. Legal, né? Isto é o sistema de marcação e recaptura, ou marcação e captura, como vocês queiram falar, né? Então, ele é muito usado em muitas coisas. Hoje em dia, por exemplo, vocês veem esses programas aí no Discovery e tal, hoje em dia eles já colocam, por exemplo, em tubarões, em baleias, eles colocam um aparelhinho que fica durante um certo período e ele mesmo se solta. E daí esse aparelhinho vai até a superfície, ele tem um negócio para boiar, vai, e daí ele manda via rádio ou via satélite uma série de dados. Aquele tubarão, de tal momento a tal momento, ele percorreu tal caminho, a profundidade, a salinidade, a temperatura da água no momento, naquele momento, etc. E assim por diante. Então, hoje a gente tem muito mais instrumentos tecnológicos, mas mesmo assim a gente ainda usa anilhamento, tá? A gente ainda usa, ainda é um meio bem prático. Tem até, a gente falou estava falando antes de abelhas, né? Já tem tecnologia para você marcar abelhas e para você ver até onde que elas voam. Você pode colocar um microtransmissor numa abelha, imaginem só isso, gente. Você coloca um microtransmissor numa abelha e daí ele, por GPS, ele vai transmitindo para ver qual é o tempo de voo, qual é a distância que as abelhas voam, se a mesma abelha volta para o mesmo lugar e assim por diante. Então, são instrumentos que a gente pode usar para estudar a ecologia, não só a densidade populacional,
mas o próprio comportamento, né? Tá? Então, o anilhamento é usado até hoje, tá, gente? Ele ainda continua sendo bastante efetivo. Vamos voltar aqui para o compartilhamento. Daqui a pouco vai entrar, entrou para vocês. Contagem total, né? Que é aquilo de você, daí você faz densidade bruta ou densidade absoluta, mas é muito, 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 muito utilizado para estimar a densidade, amostragem por quadrado ou por transecto. E os dois a gente usa na fauna do solo. Inclusive, eu quero mostrar um livro para vocês, não sei se vocês estão vendo aqui. É um livro Manual de Biologia dos Solos Tropicais, da Fátima Moreira, uma amiga minha, o Jerome Huising e o David Binel. Eu não conheço os outros dois autores pessoalmente, mas os trabalhos deles. Este livro fala sobre a amostragem e caracterização da biodiversidade da fauna do solo. Ele foi escrito, o livro inteiro foi escrito para um grande projeto mundial, que um dos líderes era a Fátima Moreira, ela é lá de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, trabalha com microbiologia do solo, mas aqui eles levantaram a biodiversidade do solo em países tropicais do mundo inteiro. Então, aqui na América do Sul e América Central, vários países na África, na Ásia, e eles tiveram que uniformizar as rotinas de amostragem para a densidade populacional. Então, aqui diz para cada grupo, então, ó, amostragem da macrofauna, amostragem de mosca de fruta, mesofauna, nematóide, fungos e nematóides entomopatogênicos, fungos saprófitas, fungos micorrízicos, leveduras, fixadores de nitrogênio, quitrídeos, etc. Inclusive, alguns amigos meus fizeram alguns capítulos desse livro. Nesse livro, a metodologia que eles usaram no mundo inteiro, nas Américas, na África e na Ásia, para fazer coleta, era quadrados em transectos. Então, você vai lá e faz um quadrado, no caso aqui, acho que foi, se eu não me engano, 25 por 25 centímetros, ou, não, acho que foi 50 por 50 centímetros, para coletar minhoca e macrofauna, e daí outros grupos têm outras metodologias, mas em volta deste quadrado de 50 por 50 centímetros. E, se eu não me engano, foi 20 centímetros de profundidade. E as repetições, quer dizer, foram coletados mais quadrados em um transecto. Então, você faz uma linha reta e vai coletando de distância em distância. Por exemplo, de 20 em 20 metros, de 50 em 50 metros, mas no transecto. Uma variação disso, até eu vou publicar, talvez ainda esse ano, amanhã cedo eu tenho uma reunião sobre isso, um trabalho que a gente fez aqui na Embrapa Florestas, em Colombo, onde que a gente coletou a macrofauna do solo em diferentes sistemas florestais, nativo, pinos, eucalipto, etc. Então, a gente fez transecto, daí a gente tirava um quadrado, 20 metros depois outro quadrado, 20 metros outro quadrado. E daí a gente fez 3 transectos paralelos. Então, a gente fez um transecto com 3 amostras a cada 20 metros. A 50 metros desse transecto, se não me engano, a gente fez outro transecto com 3 amostras a cada 20 metros. E mais 50 metros em paralelo, a gente fez um terceiro transecto com 3 amostras a cada 20 metros. Tá? Mas isso a gente pode fazer de diferentes formas. No meu mestrado, foi no mestrado e no doutorado. Eu peguei uma área bem grande e fiz 3 subquadrados na área grande. Cada quadrado tinha, acho que, 20 por 20 metros. E dentro de cada um desses quadrados, eu fiz 3 amostras diferentes. No outro quadrado, 3 amostras diferentes. No outro quadrado, 3 amostras diferentes. Então, eu fiz uma média de uma média dentro de uma grande área, tá?
Qual é a dica que eu dou para vocês? Até interromper o compartilhamento. Qual é a dica que eu dou para vocês? Fazer o maior número de amostras. Sempre. Uma densidade populacional, qualquer modelo de densidade populacional que você for calcular, que é aqueles que eu mostrei, densidade ecológica, abundância relativa, frequência em amostras, a densidade populacional propriamente dito, densidade bruta, qualquer coisa. Densidade bruta não, é outra coisa. Mas dos outros, façam o maior número de amostras possível. Existem até métodos estatísticos para vocês calcularem qual é o número ideal de amostras. Então, você faz uma campanha de coleta digamos assim, pré-amostral, onde você vai tirar amostras, vai identificar tudo que está ali, e daí você vai jogar no modelo estatístico e ele vai dizer se aquele número de amostras é o suficiente ou não, tá? E daí, a partir dali, você faz coletas frequentes com o número de amostras que o modelo estatístico indicar para vocês. Agora, a verdade é que eu vejo muito poucos trabalhos feitos dentro desse sentido. O que a gente faz normalmente pega a experiência de outros trabalhos e já vai vendo, tentando fazer o maior número de amostras possível. Este é o ideal. Como fala aqui no próprio livro que eu mostrei para vocês, o Manual de Biologia de Solos Tropicais, eles falam em vários capítulos sobre isto. A gente pode ter um problema sério, que é parte de pessoas para fazer isso e material e laboratório para fazer isso, né? O ideal é fazer um número gigantesco de amostras, mas você tem pessoas para fazer isso? Você tem laboratório, material em laboratório para fazer isso? Não. Então, daí a gente diminui um pouco o número de amostras, tá? Mas é importante que depois vocês façam cálculos estatísticos para ver se aquele número de amostras foi suficiente ou não, tá? Então, levem isso como aprendizado. A densidade populacional, quanto maior o número de amostras, mais perto do real vocês vão ter a densidade populacional. A não ser quando vocês fazem densidade bruta, daí é todos os organismos daquele espaço que vocês determinaram, tá? Daí é um outro caso. Vamos continuar. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Já estão vendo. Opa, deixa eu passar aqui para o outro. Uma outra coisa que a gente pode calcular, não é tão comum, mas a gente pode calcular, é natalidade. Natalidade é a capacidade da população crescer por meio de reprodução. Quer dizer, taxa de nascimento, tá, gente? Simples. Quantos nasceram? Pronto. A gente tem várias formas de calcular a natalidade, vai depender do que eu quero. A natalidade máxima, ou que a gente chama de natalidade absoluta ou fisiológica, é a produção máxima de novos indivíduos em condições ideais. Quando que acontece a natalidade máxima? Na natureza? Nunca, tá? O que significa isso? Se você der água, comida, temperatura, tirar todos os predadores, todas as doenças e tudo mais, é quanto aqueles organismos conseguem se reproduzir. Quantos indivíduos novos eles conseguem produzir. Não interessa qual é o tipo de reprodução, sexuada, assexuada, etc. Não interessa. E as variações de sexuada e assexuada, né? Não interessa. É quantos indivíduos novos aqueles indivíduos, aquela população conseguem produzir em condições ideais. A natalidade máxima, também chamada natalidade absoluta ou natalidade fisiológica. Então, isso no dia a dia é impossível praticamente, né? Mesmo em laboratório, porque a gente nunca tem certeza absoluta das condições ideais daquele organismo. Então, mesmo em laboratório, você pode chegar perto das condições ideais, mas dificilmente você vai produzir natalidade máxima, tá?
A natalidade ecológica ou efetiva é o crescimento sob condição real, quer dizer, com variação de temperatura, variação de umidade, variação na fonte alimentar, predador, doença em cima, é a natalidade ecológica ou efetiva, é aquilo que realmente nasce. E daí a gente tem a natalidade bruta ou absoluta, está aqui a fórmula, é novos indivíduos por uma unidade de tempo, e a natalidade específica é novos indivíduos por unidade de tempo por unidade populacional. E daí aqui eu tenho um exemplo da natalidade bruta ou absoluta e a natalidade específica. Digamos que eu tenho uma população de 50 protozoários. Eles se reproduzem por bipartição, por exemplo, né? Por divisão. Então, eles vão aumentando por divisão para um número de 50 no total para 150 em uma hora, tá? Eles tinham 50, eles aumentaram a densidade populacional para 150 em uma hora. Então, se eu for falar de natalidade bruta, novos indivíduos por unidade de tempo, a natalidade bruta foi 100 indivíduos em uma hora. Olha, eu tinha 50 e foi para 150 em uma hora. Então, a natalidade bruta é a diferença dos dois, né? 100 por uma hora. E a natalidade específica é novos indivíduos por unidade de tempo por população. Eu tinha 50 protozoários iniciais. Eles foram para 150, aumentaram 100 em uma hora. Então, eu vou pegar 100 divididos por 1 divididos por 50. 100, olha aqui a equação embaixo, 100 novos indivíduos, né? Eles tinham 50 e foram para 150, por uma hora por 50. Então, aqui fica 1 vezes 50, fica 50 em cima, 100. 100 divididos por 50 dá 2. Então, cada indivíduo dos originais, dos 50 originais, produziu 2 novos indivíduos em uma hora. Então, a natalidade específica. Ela é específica porque ela não pega só por hora, ela pega e faz uma relação com os indivíduos originais, tá? Então, natalidade específica, novos indivíduos, 100 por unidade de tempo, uma hora vezes unidade populacional original, 50. 1 vezes 50 e aqui em cima 100. 100 divididos por 50, 2 novos protozoários por hora por indivíduo original, tá? A natalidade é muito importante para a gente saber se aquela população ela está se restabelecendo. Se não houver novos nascimentos, aquela população tende a diminuir ao longo do tempo. E daí a gente calcula a mortalidade, que é o contrário da natalidade. A mortalidade, obviamente, né, a gente quantifica as mortes dos indivíduos de uma população. Óbvio, né? É até idiotice colocar um conceito desses aí para vocês, né? Mas o que interessa aqui é a mortalidade ecológica ou efetiva. É quantos indivíduos de uma população morrem em uma determinada condição ambiental. Pode ser a condição ambiental natural ou alguma que a gente faz em laboratório. Por exemplo, a gente aumenta a temperatura, diminui a temperatura, diminui ou aumenta a alimentação, e assim, luz, né? Água, umidade do ar, qualquer coisa. Então, mortalidade ecológica ou efetiva é aquilo que ocorre em condições ambientais. Pode ser no meio natural, e daí a gente liga com aquelas variações do ambiente que ele tem, que a gente tem que monitorar, ou pode ser em laboratório, quando a gente trabalha uma condição ambiental só, um fator ecológico. Se lembra das aulas anteriores? Um fator ecológico ou mais, né, ao mesmo tempo. Tá? A gente ainda tem o conceito de mortalidade mínima teórica, né? Que é a perda mínima sob condições ideais. O que significa isso? Gente, ninguém é para sempre, tá? Tem alguns organismos, por exemplo, tem algumas árvores que falam que
chegam a 5.000 anos, 4.000 anos, mas mesmo essas, uma hora tem que morrer, tá? Todo organismo vai entrar em senescência. Todo organismo vai entrar em senescência. Vocês viram aquela notícia do tubarão da Groenlândia, que tem 500 anos, 450, 500 anos? Uma hora mesmo o tubarão da Groenlândia, ele vai morrer, tá? E ele vai entrar em senescência. A fisiologia dele vai começar a decair. Tipo o professor Klaus, por exemplo. O professor Klaus já está começando a entrar em senescência. Já não era como era 20 anos atrás, né? Uma hora o professor Klaus vai morrer, né? Pode ser saudável, pode ser tudo, uma hora vai morrer. Hoje morreu o príncipe Philip, né? O marido da rainha Elizabeth na Inglaterra, 99 anos. E a rainha da Inglaterra ainda está sadia, tá, gente? Até eu vi um meme hoje, né? Vacinada e viúva. Com uma cara assim de sem vergonha. Agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Vacinada e viúva. Então, essa mortalidade mínima teórica é a perda que naturalmente vai acontecer em uma condição ideal. Quer dizer, sem predador, sem doença, com alimentação, temperatura, umidade, tudo ideal, tá? Quanto tempo o indivíduo aguenta nas condições ideais? Mortalidade mínima teórica. A gente chama também de longevidade fisiológica. Aliás, o nome longevidade fisiológica é muito melhor do que mortalidade mínima teórica, né? Dá para entender melhor. E, obviamente, contrário de mortalidade é a taxa de sobrevivência, né? Que é 1 menos a mortalidade. Pronto, acabou a história, né? Levando em conta que a mortalidade vai de 0,0, quando não morre nenhum, até 1,0, quando morrem todos, né? Uma outra coisa que vocês podem fazer, não é comum na ecologia, digamos assim, de campo natural, é muito mais comum quando a gente trabalha pragas na agricultura ou agentes de controle biológico e tudo mais, é tabela de vida, né? A tabela de vida, vocês podem ter vários parâmetros a serem calculados. Primeira coluna é o tempo, segunda, número de indivíduos vivos, terceira, supervivência, o quanto daqueles indivíduos continuam vivos em cada tempo, a taxa de mortalidade, né, que a gente acabou de falar, quanto daqueles indivíduos vão morrendo a cada tempo, a taxa de sobrevivência, a expectativa de vida e a fecundidade. Expectativa de vida e fecundidade tem fórmulas específicas para se calcular, mas os outros são bem mais fáceis. Por exemplo, aqui eu tenho o tempo 0, tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pode ser minutos, dias, meses, a distância entre cada um deles. Digamos que eu começo com 40 indivíduos. Isso é um trabalho prático, né? Com triatoma sórdida. Isso é um inseto. No tempo 0, eu tenho 40 indivíduos. Logicamente, supervivência vai ser 1 ou 100%. E a mortalidade só vou calcular do tempo 0 para o tempo 1, tanto a mortalidade quanto a sobrevivência, tá? No tempo 1, dos 40 indivíduos, só 22 estão vivos, tá? Então, do total, eu tenho uma supervivência ou sobrevivência de 55%, ou 0,55%, tá? Morreram 45%. Sobreviveram 55%. No tempo 2, dos 40 originais, sobraram 20. Então, do tempo 1 para o 2, só morreram 2. Então, estão sobrevivendo 50% dos 40 originais. Do tempo 1 para o tempo 2, morreu só 9,1% e sobreviveram 90,9%. Daí eu calculo de um tempo para outro, tá? A sobrevivência eu calculo em relação ao original. Tanto a sobrevivência, a sobrevivência eu calculo em relação ao original. A mortalidade e a taxa de sobrevivência eu calculo um tempo
em relação ao tempo anterior. No tempo 3, eu só tinha 18 indivíduos. Quer dizer, do tempo 2 para o tempo 3, morreram 2. Então, ficaram 0,45 ou 45% dos 40 originais. Do tempo 2 para o tempo 3, morreu 10%, né? De 20 foi para 18, morreram 2, 10%. E sobreviveram 90% dos, 18 é 90% de 20. E assim por diante. Isso são tabelas de vida feitas em laboratório, condições de laboratório. Aqui eu posso tirar, por exemplo, voltar para o slide anterior, eu posso tirar a mortalidade mínima teórica ou longevidade fisiológica, se eu conhecer quais são as condições ideais para aquele organismo. Tabela de vida era muito usada até uns 20, 30 anos atrás, agora já não é mais muito usada, tá? Curva de sobrevivência, ó, é o mesmo trabalho, tá? Aqui eu mostrei com o triatoma sórdida, é o mesmo trabalho, esse é o trabalho original lá de 2007. Também triatoma sórdida, é um Enteroptera triatomida, hemiptera, né? É um hemiptera, percevejo. Triatoma sórdida é um percevejo. A curva de sobrevivência, você vai calculando a partir da tabela de vida, ao longo do tempo, quantos conseguem sobreviver em relação aos originais, tá? Agora, tem uma coisa que é muito, muito importante do ponto de vista ecológico, e eu queria que vocês guardassem isso. É a distribuição etária e depois as pirâmides etárias que dependem da distribuição etária. Distribuição etária. Etária é idade. Então, quando a gente está falando de distribuição etária, é a razão, é uma divisão, entre os vários grupos etários, grupos de idade. E a distribuição etária, ela reflete, muito, muito importante, pessoal, o estado reprodutivo atual da população. Se a população vai ter sucesso ao longo do tempo ou não, depende da distribuição etária. Quando eu tenho uma população com maior número de indivíduos novos, jovens, eu tenho uma população com possibilidade de expansão com muita rapidez. A população tem um potencial para aumentar muito grande. Quando eu tenho uma população uniforme nas diferentes faixas etárias, grupos etários, mais bem distribuída entre jovens, adultos e velhos, a população tende a ficar estável. Ela vai ficar mais ou menos igual ao longo do tempo. E quando eu tenho uma população com indivíduos, com predominância de indivíduos mais velhos, ela tende a entrar em declínio. E daí, este é o desenho, é o gráfico, sei lá, como uma figura que vocês têm que ter em mente quando vão analisar se uma população está saudável ou não. Eu não estou falando de doenças, eu estou falando em capacidade de reproduzir e manter essa população a longo prazo. Vejam só, a população A, ela tem, aqui é um caso, olha, até tirado do Tratado de Botânica de Strasburger, né? Não sei se vocês já usaram Strasburger, mas é o livro de botânica mais conhecido do mundo, né? Botânica básica, conceitual, Strasburger. Eu usei Strasburger muito, muito, mas muito mesmo. Então, isso é tirado, inclusive, do Strasburger para plantas, mas você pode usar para qualquer coisa, gente, para qualquer coisa. O que acontece? Eu tenho, na população A, eu tenho uma predominância de formas jovens. Os adultos são menos. E os velhos são bem pouco. O que quer dizer isso? Que apesar de ser jovens não estarem em idade reprodutiva, eu tenho uma tendência inteira ao longo do tempo mais adultos, que vão entrar em idade reprodutiva e vão expandir a população. Tá? Então, esta população com predominância em jovens, ela tem uma possibilidade de expansão muito grande. Vejam a população C.
Claro que é uma pirâmide, os jovens sempre têm mais número, porque muitos jovens vão sendo perdidos ao longo do tempo, predação, morte por doença, etc. Mas isso que a gente chama de uma distribuição mais uniforme. Eu tenho mais jovens, mas não é um número, ele vai diminuindo paulatinamente, né, gradualmente, até chegar no senescente. Então, esta população aqui, ela tem uma possibilidade enorme de continuar ao longo do tempo. Por quê? Eu tenho indivíduos adultos que vão se reproduzir e produzir mais jovens, e eu tenho uma série grande de jovens que podem chegar na idade adulta e se reproduzir. Então, essa população C é considerada estável ao longo do tempo, tá? Já a população B, olha só, adultos 2, aqueles que quase estão senescentes, e senescentes são os dois grupos mais comuns. Esta população aqui tem poucos jovens e poucos adultos que estão começando a fase reprodutiva. Esta população aqui tende a desaparecer ao longo do tempo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos transportar isso para o ser humano, tá? Essa daqui, a população A, são muitos países da América Latina, principalmente a América Central, África e alguns países da Ásia. A população C, Brasil, por exemplo, que já tem uma população mais estável. População B, Europa. Hoje, a Europa, se não tiver imigrantes, pode ser de qualquer lugar, pode ser das Américas, da África, da Ásia, a população vai encolher. Eu quero, vou até interromper o compartilhamento aqui, eu quero que vocês me digam agora, a gente tem o ser humano, ele tem um costume, eu não estou dizendo que tem que ser assim, tá? Não é uma opinião minha, eu estou dizendo que é um costume, a gente se junta em casais, casa, tem filhos, certo? Pode descasar, pode ter filhos fora do casamento, tudo bem, eu estou falando mais normal. E eu não estou fazendo um julgamento, tá, gente? Eu não tenho nenhuma opinião sobre isso e não quero influenciar ninguém. Eu só estou dizendo que o normal para o ser humano, homem e uma mulher se casarem e terem filhos. Esse é o normal. Se está certo ou está errado, não estou julgando nada. Eu quero saber de vocês, para um casal, quantos filhos eles têm que ter no mínimo, para a população continuar estável? Quantos filhos, no mínimo, um casal tem que ter? A Fernanda falou 2. Alguém fala mais alguma coisa? Eu diria talvez. Também. Não, no mínimo eu também digo 2. A Emanuele falou 1. O Júnior falou? O Júnior falou 2 e eu 2 também. O Jonathan também 2. Eu acho que 1. 1. A Tabata Samantha falou 1. Alguém mais tem uma opinião? Eu estou falando para a população ficar estável, continuar mesmo ao longo do tempo. No mínimo, 2, eu acho. Não sei. Também. Fernanda, a gente ainda faz reprodução sexuada, Fernanda. Tá? A gente ainda faz reprodução sexuada. Não é assexuada. Talvez 3, corre o risco de um falecer. O Jonathan quase acertou. A gente precisa ter, cada casal, em média, 2,1 filhos. Por quê? Porque a gente ainda tem mortalidade de seres humanos antes de chegar na idade reprodutiva. Então, muitos morrem crianças, jovens, e para repor esse, é necessário que a média seja, no mínimo, um pouquinho maior do que 2. Então, tem que ser 2,1 filhos, em média, para a população ficar a mesma. Se cada casal tiver um filho, a população vai diminuir. É mais ou menos isso, Fernanda. Você faz essa brincadeira. Gente, eu não estou dizendo que você tem que ter 2 filhos e um pé, uma mão, uma cabeça. É em média, tá?
E olha, gente, é muito importante, esses conceitos que a gente viu hoje, aula que vem a gente vai ver mais alguns. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu já até falei desse exemplo, mas é que é um exemplo que cabe em várias coisas. Foi em 2014 ou 2015, nem me lembro, a gente publicou um trabalho de ecotoxicologia na Scientific Reports. Foi bem interessante o trabalho, porque a gente aplicou um derivado de glifosato, que é um herbicida mais usado no mundo, em minhocas. A gente viu que ele quase não matou minhocas adultas. Quase não matou minhocas adultas, mas dificultou muito a reprodução. Eles tiveram minhocas que estavam submetidas ao AMPA, esse derivado do glifosato. É um derivado natural que ocorre quando se aplica o glifosato no campo. O glifosato se degrada naturalmente em vários compostos. Um desses compostos é o AMPA, é um ácido. E daí, o AMPA mata muito poucas minhocas adultas, muito poucas, mas diminui muito a taxa de reprodução, a taxa de natalidade. A gente ficou até curioso para saber o que acontecia. Então, os poucos que nasciam, esse F1, a gente aplicava AMPA com minhocas adultas. As minhocas são hermafroditas, né? Elas se pareiam, trocam material genético e as duas vão colocar ovos, né? E de um ovo só pode nascer, inclusive, mais de uma minhoca. Quanto maior a minhoca, maior a possibilidade de um ovo nascer 2 ou 3 minhocas do mesmo ovo. Tá? Quanto menor a minhoca, menor a possibilidade. Mas, assim, a gente ficou curioso porque a gente viu que o F1 que nascia já era um F1 bem menor, bem em número, natalidade efetiva, né? Bem menor do que comparando com minhocas que não estavam submetidas à AMPA, tá? E as minhocas que nasciam com AMPA, elas eram menores. A gente não mede a minhoca, porque a minhoca é muito flexível, a gente pesa ela, né? Biomassa. Então, elas falham. Eu vou sair da aula para ir dar comida pro cachorro na rua. Tudo bem, sem problema, pode ir. Tchau, tchau. Tchau. A gente já está terminando também. As minhocas que nasciam com AMPA eram minhocas muito mais leves, mais frágeis. Daí a gente fez um experimento. A gente pegou aquelas minhocas F1 que nasceram e deixamos chegar elas na idade adulta e pegamos elas e dividimos em outros 2 grupos. Minhoca com AMPA de novo e minhoca sem AMPA. Né? E as minhocas que tiveram AMPA de novo, né, elas já nasceram no ambiente com AMPA, conseguiram nascer, conseguiram a duras penas chegar à idade adulta, a gente colocou AMPA de novo, elas praticamente não se reproduziam mais. Então, o que significa isso? Que pode ter algumas substâncias criadas pelo ser humano que elas podem não matar, não dar mortalidade, mas afetar a natalidade, que é quase tão ruim, ou depende do caso, pior até. Porque se eu tenho uma substância que mata, eu já vou perder aquela população. Mas se eu tenho uma substância que não mata, mas dificulta a reprodução, eu vou perder aquela população a médio e longo prazo de qualquer jeito. Tá? Então é muito importante a gente estudar esses conceitos ecológicos, até para estudar qual o efeito das nossas atividades do ser humano sobre os diferentes organismos. Não é legal isso, gente? É muito legal, muito interessante estudar tudo isso. E daí você vai se deparando com situações e você tem que voltar a esses conceitos e tentar aplicar. E isso que a gente notou foi durante o experimento. A gente não estava nem pensando em pegar esse F1 e refazer o experimento, mas com o F1. Tentar um F2 com aquele F1 original. A gente nem estava pensando nisso. A gente fez o experimento original e ia parar ali. Só que a gente começou a notar coisas diferentes e daí a gente decidiu, sim, de um momento para o outro, vamos fazer isso? Vamos. E foi um trabalho muito legal, tanto que a gente publicou na Scientific Reports, uma revista muito importante. Conseguimos publicar ali, tá?
Então, são várias coisas dentro dessa grande ideia de densidade populacional, flutuação, natalidade, mortalidade, etc., que a gente pode usar. E a aula que vem eu vou mostrar umas coisas mais interessantes ainda, principalmente quando a gente falar de R e K estrategistas. Vou até mostrar um esqueminha que meu professor na Alemanha criou depois de 30 anos trabalhando com os R e K estrategistas. Tá, gente? Vai ser muito legal. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Dúvidas? Não, pessoal. Tranquilo. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, gente, tá? Não se esqueçam de fazer atividade de frequência e deem uma olhadinha lá no material complementar. Tem um artigo bem interessante para vocês, tá? Gente, aula que vem, então, aula teórica ainda. Daqui 2 semanas, revisão para a prova. Daqui 3 semanas, a prova. E logo depois da prova, se não piorar as coisas, agora está marcado 7 e 14 de maio a nossa aula prática. Vamos colocar dia 7 e vamos tirar ela, vamos obter os resultados dia 14, tá? A gente vai fazer a nossa aula prática lá na Uniandrada, lá no laboratório, tá certo? Já vão dividindo a equipe. E não se esqueçam de fazer o trabalho teórico para a gente no dia 30, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Pessoal, nossa aula foi longe hoje, poucos slides, mas foi longe. Aproveitem o resto da noite e bom final de semana para vocês, gente. Boa noite, Ari, para você também. Tchau, tchau, pessoal. Professor. Bom descanso. Tchau, Boa noite, professor. professor. Bom final de também. semana. Valeu, pessoal. Igualmente, Falou. tchau, tchau. Tudo de bom.